Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Oito, 22. Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobre veio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Pode sentar aí. Como aqui fala que Jesus acalma a tempestade, eu dei o título: um clamor na necessidade. Então ali, eles estavam com Jesus no barco, mas ficaram com medo devido à grande tempestade, o grande vento e a grande onda. Então eles clamaram ao Senhor Jesus no momento de necessidade. E assim também somos nós, quando estamos passando por uma prova, por uma dificuldade, por uma luta, nós também clamamos ao Senhor Jesus, né? E ali eles sabiam que o Senhor Jesus tinha como acalmar aquela tempestade. E nós sabemos também que somente o Senhor Jesus é que pode acalmar a tempestade da nossa vida. Então a palavra de Deus fala em Isaías 53:6, né, que cada pessoa está em perigo. Cada um de nós estamos em perigo, né? Que todo o povo, naquela ocasião e até hoje mesmo, nós estamos vendo que o povo ele prefere seguir os seus próprios caminhos, mas não querem seguir o caminho de Jesus. É um caminho egoísta, é um caminho pecaminoso e na desobediência dos mandamentos de Deus. Então, todo ser humano, como hoje também, nós também somos ocupados, era ocupado dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas. Então, precisou da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Jesus, ele morreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando a palavra, para que nossos pecados fossem perdoados e para que nós pudéssemos obter a nossa salvação. Então Jesus descreve que o nosso, olha só como é que era o nosso estado de perdição. Nós estávamos perdidos no mundo. Hoje nós não somos. Então lá em Isaías 1,18 fala assim: o Senhor fala, vinde a mim,
ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, vermelho. E ele estava falando para aquele povo: vinde a mim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O nosso pecado era como escarlata. Mas quando Jesus nos convidou, ele falou: olha, eis que eu tornarei os seus pecados brancos como a neve, e perdoaria tudo se eles tão somente se arrependessem dos seus pecados. Então, para que nós possamos ser limpos, purificados dos nossos pecados do passado, nós temos que caminhar para o Senhor e se arrepender mesmo. Não podemos vir aceitar Jesus e ficar com a mesma vida de antes lá fora. Nós temos que ser transformados. Nós temos que ser mudados, como ele fala aqui. Tão somente que se arrependesse. Então aquele povo precisava de se arrepender, porque estavam em pecado. Então Deus enviou Jesus para que morresse no lugar daquele povo, porque sabe, na lei, pecou, morria. Então, para que acabasse com a morte daquele povo, Jesus teve que morrer, né? E nós sabemos que através da morte de Jesus, através de nós se arrepender do pecado, nós temos um resultado para não ter mais aquela condenação, porque nós aceitamos Jesus. Então, nosso pecado foi perdoado. Agora tem para aqueles que não aceitaram e não aceitam o Senhor Jesus ainda hoje. Eles têm o quê? A condenação. Não pensa que está lá fora: eu não roubo, eu não mato, eu ajudo as pessoas. Mas não adianta. Se não tiver Jesus na sua vida, você vai ser condenado. E na palavra de Deus, em Apocalipse 20, 15, fala assim: aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, todos aqueles, o dia que o Senhor Jesus vier buscar o seu povo, que não for achado o nome escrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo. Aí é o que? A condenação eterna. Mas muitos não creem que um dia o Senhor Jesus ele vai vir para salvar o teu povo, para vir buscar na sua igreja. Mas na palavra de Deus fala que um dia Jesus virá, nós não sabemos quando, mas ele virá buscar o seu povo. E é por isso que nós temos que estar na presença do Senhor, aceitar o Senhor de coração e arrepender dos nossos pecados do passado. Porque nós sabemos que a nossa salvação está unicamente no Senhor Jesus. É Ele, só Ele é que pode nos salvar. Não há outro Deus, nem no céu, nem na terra, nem no mar, que possa nos salvar. Então nós sabemos, como aqui fala, que o Senhor, quando Jonas passou 3 dias, 3 noites, dentro do ventre do peixe, ele pensou que ele ia morrer. Mas o Senhor Jesus ali salvou ele. Quando o Senhor, pois, falou ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E Jonas ali foi salvo do ventre daquele peixe. Então também nós temos que confiar que ninguém pode acalmar a tempestade da sua vida. Ninguém pode resolver os seus problemas, as suas provas, a sua enfermidade, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E nenhum
outro há para que possa nos salvar. E só Ele, somente Ele é que tem o poder para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. E nós obtivemos a nossa salvação, não foi por sangue de bode, não foi por sangue de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Pelo próprio sangue de Jesus, que foi derramado ali naquela cruz, e através daquele sangue, daquele sofrimento, nós fomos salvos. Então, só por Ele mesmo, que ninguém outro podia nos salvar. Apenas Jesus operou a salvação na nossa vida. Ele operou a nossa salvação. O Senhor Jesus, Ele padeceu por nós, pecadores, tanto justo e como injusto. Ele não sofreu somente para os cristãos. Não, Ele sofreu por todos aqueles que estão no mundo e querem aceitar Ele como seu único e Salvador. E Ele morreu para quê? Para nos levarmos a Deus, para que nós possamos ir até ao Senhor. Ele morreu notificado na carne, porque a carne ela morre. Ali Ele morreu naquela cruz na carne, mas foi vivificado pelo Espírito. Ele viveu através do Espírito ali quando Ele ressuscitou daquela cruz. Então nós sabemos que Ele sofreu na carne, sofreu na pele por causa de nós. E muitas vezes hoje nós não reconhecemos o que Jesus fez por nós naquela cruz. Quantas pessoas hoje não aceitam a palavra de Deus? E quantos estão dentro da igreja, estão se enganando a si próprio, fazendo o que quer, fazendo a sua vontade, andando nos seus próprios caminhos, e esquece que o nosso verdadeiro caminho é Jesus. É Ele que é o nosso caminho. É Ele que nos dá força para caminhar, para nos viver. Então, quando nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, oramos, Deus, Ele salva e Ele perdoa o nosso pecado. Porque nós temos exemplos de homens que clamaram ao Senhor Jesus na dificuldade e eles foram salvos. Zaqueu foi um que foi salvo. Levi também. O ladrão na cruz também foi salvo. E no momento em que Jesus estava lá, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiver na glória. E Jesus falou para ele que hoje mesmo estará no reino. Então, se nós clamarmos, nós temos a nossa salvação. E você que está aí fora, que ainda não clamou ao Senhor Jesus pela salvação, você pode clamar. Talvez você vai ouvir esse vídeo ou vai ver na internet. Você pode clamar ao Senhor para que Ele venha te salvar. Mas clamar, olha, de coração. Porque nós, os salvos, nós já estamos glorificando pela nossa salvação. Que todo dia nós estamos glorificando o nome do Senhor. Estamos dando glória, estamos orando, estamos louvando o Senhor. Agora, aquele que estava fora perdido deve clamar pessoalmente ao Salvador. Tem que clamar ao Senhor, aqueles que estão no caminho da perdição, e clamar com arrependimento e fé. Tem que ter fé. Fé de saber que você se arrependeu e confiar que o Senhor pode transformar a sua vida. Clamar em oração. Por que nós temos que clamar em oração?
porque através da oração é que nós somos fortalecidos. Então nós temos que clamar em oração, porque nós nunca vamos ficar sem resposta quando oramos o Senhor. Quando nós oramos o Senhor, dobramos nosso joelho, Ele responde a nossa oração. Porque nós sabemos também, o nosso propósito, às vezes a pessoa acha que vem para a igreja, para que eu vou para a igreja todo dia, no dia do culto? Não, vou deixar para ir domingo. Não, porque Deus também Ele vê o nosso sacrifício de sair de dentro do nosso lar para vir adorar Ele. Ele também vê as obras das nossas mãos. Nós vamos visitar a pessoa que está enferma, vamos na casa do irmão fazer uma oração. Isso tudo são coisas que o Senhor está vendo. E é a nossa garantia da resposta das nossas orações. É a obra que Deus deixou para nós, enquanto nós estivermos aqui na terra. Então nós temos que caminhar, sim, para a casa do Senhor. Temos que louvar o Senhor, temos que louvar. Temos que orar sim. E orar com confiança e saber que o Senhor Ele está conosco nas nossas orações. Aonde você estiver, você vai receber a resposta da oração. Porque assim como Ele foi na casa de Zaqueu e falou para Zaqueu, hoje veio a salvação na sua casa, porque você também é filho de Abraão. E hoje também Deus fala para nós que nós somos também filho de Abraão e temos direito à nossa salvação. Então não estamos aqui à toa, não estamos em vão. Nós estamos orando, estamos clamando o Senhor, estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus, para que nós possamos obter a nossa salvação através da nossa oração e da nossa fé e também do nosso arrependimento dos nossos pecados, em nome de Jesus.